Olha só. Israel alerta que tempo para impedir a arma nuclear do Irã está se acabando. Em setembro de outro ano, um enxame de drones iranianos atacou a maior instalação de refino do petróleo da Arábia Saudita com resultados devastadores. No início desse ano, na batalha entre o Azerbaijão e a Armênia, vocês lembram dessa batalha que teve, né? O uso de drones pelo Azerbaijão derrubou o equilíbrio do poder e ajudou a vencer a batalha. Isso tudo faz parte da nova face das batalhas modernas. Agora, drones militares são uma indústria multibilionária. Em 2021, o Pentágono orçamentou mais de 7 bilhões de dólares para drones e até 2027 o mercado global deve explodir para mais de 55 bilhões de dólares. Então aqui a matéria vai dizendo, né, sobre as novas tecnologias que estão sendo utilizadas para as batalhas. E aqui eu vou me atentar à parte importante da notícia. O ministro de Defesa de Israel revelou recentemente que uma base iraniana com centenas de drones representa uma das mais recentes ameaças a Israel e Oriente Médio. O que isso nos diz é que o Irã não está apenas exportando os drones e as plantas. Está trazendo pessoas para o Irã treinando-as e depois colocando-as de volta. E eu acho que esse é um curso que estabelece uma grande implicação na região, porque significa que você tem operadores muito qualificados que podem usar drones para atingir navios ou instalações de energia ou o que eles quiserem. Então, eles não vão poder esperar mais muito tempo sem ter uma ação contra o Irã. E se isso acontecer, vocês sabem que é o cumprimento de Ezequiel 38, porque tem uma aliança militar que vai marchar contra Israel no fim dos dias. Essa batalha ela não é a batalha do Armagedon, como muitos acreditam, né? Porque é uma coalizão de nações que vem do norte, Gog e Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e ali tem os persas, que é o Irã, e outras nações, Etiópia, que vão invadir Israel, porque vão entender que Israel está morando segura, né? Está morando aí desprotegida, sem ferrolhos nas portas. E todo esse cenário, cada notícia que aparece, a gente vê a formação disso. Ó, o irmão Moisés faz uma pergunta. Pastor, você acredita que uma geração fala de 70, 80, 100, 120 anos? Irmão Moisés, isso eu já respondi em alguns vídeos. Assim, ó. A geração do Salmo, se eu não estou equivocado, 90:10, versículo 10, diz que a geração do homem é de 70, né, anos, chegando muitos a 80 quando é enfado e cansaço. Existem outras gerações na Bíblia, né? Mas a profecia da figueira fala que não passará esta geração. Então, se a profecia é para o fim dos tempos, a geração ela só pode corresponder à geração do fim dos tempos. E qual é a nossa geração hoje? As pessoas vivem isso, 70, 80, 90, alguns ainda raríssimos chegam a 100, entendeu? Meu avô, por exemplo, tem 95 anos, dirige tudo, então um milagre, né? Mas não é comum. Normalmente é 70, 80 anos, e 80 já está cansado. Então, se a profecia fala que não passaria aquela geração, a geração que viu a figueira florescer, e a geração do fim dos tempos é exatamente a nossa, e a figueira floresceu no fim dos tempos em 48, com a resolução 181 da ONU, então, com certeza, tende a ser a geração do Salmo 90:10, tá? Quero mostrar para vocês uma outra matéria sobre o Irã, que fala exatamente sobre o que a gente estava falando. Ó, Irã pode chegar a uma arma em 1 mês, dizem especialistas. Então veja como está próximo, 1 mês. Tudo que Israel não quer é que o Irã tenha um armamento desse, né? O enriquecimento de urânio que eles vêm fazendo, dizendo que é para fins energéticos, mas todo mundo sabe que é para fins militares, e o principal fim militar é atacar o Estado judeu, né? Ex-presidentes do Irã, como Ahmadinejad, já disseram há muito tempo que Israel tinha que ser varrido do mapa, né? Então, é o que a gente está vivendo, né? Se eles vão conseguir isso em 1 mês, Israel não quer, então você já pode entender para onde que a gente está caminhando. Uma ação preventiva de Israel pode desencadear toda essa aliança. Irã está aliançado com Rússia, está aliançado com países do Oriente Médio para fazer essa incursão. E essa profecia de Ezequiel 38 ainda não se cumpriu na história.
Relatório prevê que em 3 meses Irã terá urânio suficiente para produzir uma arma nuclear. De acordo com o Instituto de Ciência e Segurança Internacional, no pior dos casos, o Irã pode produzir urânio suficiente para uma arma em menos de 1 mês, e o suficiente para uma segunda em menos de 3 meses e uma terceira em 5 meses. Então a matéria vai mostrando, né, que o Irã está chegando lá em Israel com a sua inteligência, né, com a IDF, que as forças de defesa de Israel estão atentas. Recentemente, você se recorda, a gente teve uma batalha entre Israel e Hamas sem aviso prévio. Então é assim, de repente tá em casa, tá tudo bem, explode a notícia, ó, Israel atacou, Irã atacou, e aí lá a coisa vai pegar muito, vai ser complicado. Falando sobre Israel, eu quero conversar com vocês. Vocês sabem que no ano passado tiveram acontecimentos aí bem históricos, né, importantes, porque Israel, depois que renasceu como nação, ele só tinha tido 2 acordos, entre aspas, né, de paz, vamos chamar assim, mas acordos, com a Jordânia e com o Egito, entendeu? E agora, no ano passado, Israel firmou acordo com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, Sudão, ou seja, todas as nações. A Arábia Saudita, que é uma gigante do Oriente Médio, tem se posicionado muito pró-Israel. Então, todas as nações que sempre foram hostis, sempre foram inimigas de Israel, estão se alinhando a Israel. Isso está enfurecendo o eixo, que é o eixo do Irã. Então, toda essa aliança pode fomentar uma invasão do Irã. E mudou a administração. Os acordos de Abraão, que foram os acordos do ex-presidente dos Estados Unidos, né? Eu não vou nem citar o nome dele aqui. Esses acordos foram muito proféticos, né? Muito foi falado na mídia internacional em função desses acordos. Muitos até acharam que era o acordo do anticristo e tudo mais. Suspeitava-se, alguns suspeitam, né, daquele ex-genro do ex dos Estados Unidos, lá do ex-líder dos Estados Unidos. Eu não vou falar o nome aqui, tá, gente? A plataforma não gosta muito. Então, esses acordos foram feitos, né, e suspeitavam que ele era o anticristo e tudo mais. Eu não acredito nessa possibilidade, mas esses acordos são proféticos. Então eu sempre digo para vocês assim, aquilo que não tem nada a ver, que é forçação de barra, que é, sabe, querer trazer um clima que não existe, eu não faço com vocês. Mas aquilo que tem uma implicação profética, eu procuro falar, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma matéria, né? Aí o que aconteceu? A presidência dos Estados Unidos foi modificada, vocês sabem, né? Aquele que estava caiu e entrou um outro presidente, certo? E com esse novo presidente, muito se pensou assim, acabou agora, né? Acabou, esses acordos de Abraão aí foram sepultados, né? Então agora eu vou mostrar para você que não. Olha só. Estados Unidos querem fomentar mais acordos entre países árabes e Israel. Você lembra aí, essa foto aí foi quando foram feitos os acordos, né? Então a coisa no Oriente Médio caminha ainda, tá? No encontro virtual realizado hoje com líderes árabes para assinar o primeiro aniversário de assinatura dos Acordos de Abraão na Casa Branca em Washington, o secretário do Estado da atual administração norte-americana, prometeu esforçar-se para encorajar mais países árabes a normalizar as suas relações com Israel. Agora é interessante, né? Eu já vou interromper aqui um pouquinho. Por que o interesse nesses acordos com os países árabes? Será que o interesse é puro e estritamente comercial? Não. Esses interesses, na minha visão, eles envolvem também a reconstrução do terceiro templo em Israel. Preste atenção nisso, isso é muito profético, tá? Esses acordos de Abraão que foram firmados no ano passado, tá? Eles foram acordos que visam, né,
Claro, tem toda a parte comercial, de cooperação, de perda aí das hostilidades, diminuição das hostilidades, mas ele visa principalmente também chegar no Monte do Templo, tá? Chegar no Monte do Templo. E eu creio que a política vai avançar nesse sentido ainda. Exatamente o que eu mostrei para vocês. Esse evento reuniu Blinken com seus pares de Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos, e foi a maior continuidade dessa presente administração Biden aos acordos de Abraão, encetados pelo ex-presidente e que constituem o maior sucesso da sua administração. Nessa reunião de hoje, aplaudiu os benefícios diplomáticos e econômicos do acordo, afirmando: essa administração continuará a construir sobre os esforços bem-sucedidos da última administração, de forma a permitir que a normalização avance. O secretário norte-americano afirmou que a sua administração irá aprofundar as relações entre os países árabes já amigos de Israel, bem como o Sudão, que também estabeleceu relações com Israel no ano passado, prometendo também fortalecer a relação entre Israel e Egito e Jordânia, que já haviam esses acordos no passado. Para além desses países, Washington irá encorajar mais países a seguirem esse exemplo. Queremos alargar o círculo da diplomacia da paz. Isso aqui é super importante, ó. Esse clube dos acordos de Abraão está também aberto a novos membros, tá? Por que essa notícia é super importante, gente? Como eu disse, ela tem vinculação com a reconstrução do terceiro templo. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não vejo a reconstrução do terceiro templo. Onde que diz na Bíblia isso? O apóstolo Paulo, né, que foi o apóstolo do arrebatamento, porque ele que teve a visão do arrebatamento, o mistério que ele fala à igreja, né? Ele fala a respeito que o anticristo vai se assentar no templo, né? Em 2 Tessalonicenses ele diz o seguinte, vou puxar aqui para você, tá? Ele fala assim, ó: que ninguém de maneira nenhuma vos engane, né? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Israel teve só 2 templos já destruídos, né? Então, se Israel não tem mais templo e ele vai se sentar no templo, então um terceiro templo tem que existir no Monte Moriá, no mesmo lugar onde havia o primeiro e o segundo templo. Então, o que esses acordos de Abraão, na minha visão, estão querendo, principalmente porque a Arábia Saudita já fez uma declaração que os muçulmanos, os islâmicos, eles não têm absolutamente nada a ver com o Monte do Templo. No Monte do Templo, aquele complexo ali, que é o complexo Haram al-Sharif, onde tem a mesquita e tem o Domo da Rocha, eles disseram que aquilo ali não tem nada a ver, aquela região não é sagrada para os muçulmanos. Então, a Arábia Saudita está fomentando essa política, né, com os outros países árabes, para dizer que os locais sagrados dos muçulmanos é Meca e Medina, né? E são as 2 regiões mais sagradas para o mundo islâmico. Então isso abre portas para que se logo comece, né, uma política mais ostensiva para reconstruir o terceiro templo. Israel, fazendo esses acordos com os vizinhos árabes, esse caminho vai estar mais aberto. E alguns podem pensar assim, mas isso aí vai demorar, mesmo que eles firmem acordo até construir. Os judeus já, através do Instituto do Templo e outros organismos lá que estão envolvidos na reconstrução, eles dizem que eles constroem o templo em 4 meses, em 3 meses, 6 meses. Então a coisa avança muito rápido, né? Isso é mais um sinal, porque se o anticristo vai se assentar lá e a proximidade do templo ela é evidente, então significa também que a proximidade da tribulação é evidente. Por quê? Porque o anticristo vai se assentar no período da tribulação. Então, se a grande tribulação é evidente, fica muito claro também que o arrebatamento também é evidente. Então, as pessoas precisam entender a implicação do sinal profético, né? Então, é uma notícia importante que eu não poderia deixar de falar para vocês aqui, tá? Ou seja, a volta de Jesus está se aproximando porque o terceiro templo está se aproximando. O terceiro templo está se aproximando porque a grande tribulação está se aproximando. Então, uma coisa puxa a outra. Certo, gente?